começar a gravar, é uma boa ideia. E a gente começa trazendo a nossa intenção para a nossa prática, para o nosso encontro. Estamos estudando a perfeição da sabedoria. De mais valioso e mais eficiente a gente poderia praticar, estudar para eliminar o sofrimento. Então, traz essa motivação para o coração de poder se aprofundar cada vez mais nesse caminho para beneficiar todos, incluindo você, mas a todos. Então, com essa intenção no coração, deixa então a consciência permear todo o espaço do corpo, soltando todas as tensões do corpo. Deixa que a quietude do corpo se aprofunde, a experiência de quietude se aprofunde a partir do corpo. Deixa a respiração fluir naturalmente, sem nenhum tipo de modulação, interferência. Deixa o corpo respirar livremente. Ele sabe o que precisa, o que tem que fazer, só deixar o corpo fazer o que ele precisa. Vai assim soltando todo tipo de esforço. Esforço para fazer coisas, para dizer coisas, para pensar coisas. Solta. Descansa, deixa a mente aberta, solta, livre, espaçosa. E por uns instantes descansa nas sensações da respiração, sensações do ar entrando e saindo. Bem relaxado, bem à vontade, desfrutando do bem-estar simples, da sua própria presença. Certamente os pensamentos vão continuar surgindo. Nós não precisamos dar nenhum tipo de atenção para eles. Nós podemos simplesmente deixar eles chegarem e irem. De uma forma bem relaxada, bem solta, livre. E toda vez que a gente perceber que foi arrastado por algum pensamento, é só relaxar mais de novo.
Relaxa, solta, volta para as sensações do corpo. Descansar nas sensações do corpo. Essa prática simples de soltar e soltar, vez após vez, os conteúdos da mente, voltar para esse campo não conceitual, silencioso, das sensações táteis, é uma grande habilidade, muito, muito importante. É muito importante nós podermos descansar na não conceitualidade, espaço livre de julgamentos e de conceituações, designações, opiniões, comentários. Só descansar nas sensações do corpo, sensações da respiração. E devagar vai abrindo os olhos, fazendo os movimentos que o seu corpo quiser. Então, fofuras, pode não parecer, mas essa prática é muito importante para a gente. Muito, muito importante. Ontem o Lama Nola está dando um retiro de 8 semanas, né? Que esse ano, obviamente, está sendo online, né? Obviamente. E ontem ele estava lembrando uma coisa que ele falava muito, que estava explicando, né? Que é o nosso tema também, no nosso estudo aqui no texto da Jetsuma, né? Esse tema da sabedoria. Ele estava explicando esses dois modos de operação da mente, né? Um modo perceptivo, que percebe não só da mente, mas da nossa consciência, né? As consciências ligadas aos sentidos físicos e a consciência mental. Então, as consciências ligadas aos sentidos físicos, consciência visual, consciência auditiva, tátil,
elas só percebem, né? Só percebem as coisas. E a mente coloca muitas camadas de conceituação. Na consciência mental vai lá, ele faz sempre esse, como é que fala? Esse gesto, assim, né? Como se a consciência, por exemplo, visual, né? Está observando alguma coisa, a consciência mental vai lá e se liga com a consciência visual para nomear, classificar, contar histórias, associar, blá, 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 né? E nesse blá, 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 que é a conceituação toda que a mente sobrepõe à percepção, as aflições são parasitas dos conceitos, diz o Wallace. Então, é como se, no meio de tudo isso que a mente sobrepõe, né, surgissem todo tipo de aflição da mente, né? Apego, raiva, orgulho, blá, 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 né? Tudo que perturba a nossa mente. Então, um método muito eficaz para reduzir, né, o poder das aflições da mente seria reduzir a imersão completa na mente conceitual, né? Então, permanecer o mais tempo possível, assim, num modo perceptivo só, que é o que a Jitsuma vai falar já já, de consciência pura. Só perceber as coisas, sem precisar fazer nada. Não é possível fazer isso perfeitamente nessa nossa fase, assim, né? Nossa situação, inclusive, de estar envolvido com a nossa vida, né, cotidiana, com um monte de coisa para fazer e muitas demandas cognitivas, vamos dizer assim, né? Mas é um treinamento muito, muito importante, assim, né? A gente pelo menos perceber isso, né? O quanto a gente comenta tudo. O Galvão Bueno interno é um pentelho, realmente. Ele quer comentar tudo, né? Sempre tem alguma coisa para dizer. Quando você fala, vamos praticar agora um pouco. Tá bom, vamos praticar. E o que você quer fazer então? Eu já começo um bate-papo, né? Essa mente concentrada está sempre louca para bater papo. Então, e nessas, né, as aflições vão se infiltrando, né? Como parasitas, como diz o Lama. Deixa eu ver. Somos todos parasitas dos conceitos. Não somos nós que somos parasitas dos conceitos. Os conceitos é que são parasitas de nós, né? Então, são muito úteis, óbvio, né? Desde que a gente tenha algum grau de liberdade frente a eles, né? E que a gente possa olhar na cara deles, né? Pelo menos. Faz muita diferença, né? Tudo bem, fofuras? Eu fico vendo um monte de cara querida que eu fico querendo bater papo com cada um, mas não dá, né? Vocês entendem a situação aqui, né? Mas saibam que eu tô com saudades muitas de todo mundo. Porque eu fico muito, muito, muito feliz de ver cada um quadradinho desses aqui. É uma delícia. Então, vamos dar uma seguida aqui no texto. Queria muito terminar esse texto hoje, a semana que vem começar o livro novo, sabe? Mas, por enquanto, estamos nós aqui. Sem pressa, mas nem tanto assim, né? Porque é sempre bom recomeçar para estruturar, né, as coisas. Sempre gostoso estruturar. Mas, por enquanto, a gente está... Porque está chegando agora, não sei se tem alguém que não participou nenhum dia, mas a gente está estudando esse livro da Jetsuma, Tenzin Palmo, professora querida. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu não voltei o som de vocês, né? Não. Então, a gente está estudando esse livro, né, da Jetsuma, No Coração da Vida, e a gente já está no fim do nosso tema, do tema que nos trouxe este livro, né? Que era... A gente estava querendo estudar as 6 perfeições, que são a forma como os bodhisattvas agem, como esses seres que estão a fim de atingir iluminação, de se livrar de uma vez por todas essa palhaçada desse samsara, como é que eles agem, né? E a gente já está na última das perfeições, que é a perfeição da sabedoria, pensa. A cereja do bolo. Cereja do bolo dos bodhisattvas. Então, vamos lá. Então, a gente está nesse... Todo mundo consegue ver?
consigo aumentar muito a... Bom. A gente está aqui nesse pedacinho cor-de-rosa aqui. Vamos tirar, inclusive, para não me achar que nós não andamos. Então, a gente vai dizer assim, a compaixão genuína surge do insight. Sempre que a gente vê nesses textos sobre perfeição da sabedoria, né? Sobre Vipassana, né? Essa palavra insight tem a ver com sabedoria, não é um insight qualquer, assim, não é aquele tipo de intuição X que a gente tem, e comum mundana, né? Página 148 do livro físico. Obrigada, vou alinhar. Depende da edição, pode ser que tenha... seja outro lugar, tem que ser, mas deve estar por perto, pelo menos, na página 148 do livro de verdade. Que eu já perdi aqui. Aqui. Então, esse insight é esse insight sobre a natureza verdadeira das coisas. A gente poderia... o sobrenome dele seria Insight sobre a verdadeira natureza das coisas, dos fenômenos. Né? Então, a compaixão genuína surge do insight. Normalmente, quando olhamos e quando experimentamos alguma coisa, nós acreditamos para valer no que nós estamos vendo e experimentando. A gente se envolve completamente, né? Fica completamente tomado. A gente nem desconfia de que pode estar equivocado, né? Nem desconfia. A gente nem pensa nisso. Você vai lá, o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, cheio de filtros e blá. Não, mas a gente acha que não, que é o que está lá, né? Que é uma observação muito objetiva. A gente acha que é possível observar as coisas objetivamente, sem subjetividades. Imagina, né? Mas tá bom, então a gente acha assim, né? A gente se envolve, é como se não houvesse espaço interno, né? Porém, quando nós desenvolvemos a consciência pura, que é essa visão livre de conceitos, né? Essa visão mais próxima possível, né? Ou pelo menos percebendo nesse processo, já é uma grande coisa. Se a gente pelo menos perceber que a gente acrescenta coisas sobre as nossas percepções, isso já é uma grande coisa. E que cada um está fazendo a mesma coisa, né? Teve um tempo, pessoal, que eu achava que a verdadeira comunicação era impossível. Porque cada um está vendo uma coisa, né? É como se a gente estivesse sempre falando sobre coisas diferentes, achando que está falando sobre a mesma coisa com os outros. Mas nunca a gente está, né? Tem algum grau, obviamente, de coincidência, né? De sobreposições, mas é muita coisa em jogo, assim, quando a gente está tentando se comunicar com o outro, né? Mas a gente nem saca isso normalmente. Então, porém, quando nós desenvolvemos a consciência pura, nós não ficamos mais submersos nos nossos pensamentos. A consciência está sempre por trás dos pensamentos, dos sentimentos. É isso que a gente estava comentando. Essa forma perceptiva da consciência, não a forma conceitual, né? A forma perceptiva. E tem um aspecto interessante da psicologia budista, né? Que a nossa consciência mental, essa consciência nossa comum, né? Ela também pode ser perceptiva. Então, por exemplo, a gente pode observar, olha só que louco que eu vou falar. A gente pode observar os pensamentos de forma não conceitual. Então, assim, nós estamos lá fazendo prática, vamos supor, uma prática que a gente já fez aqui algumas vezes, de shamatha com foco na mente, né? Sai bebendo meu café que já está esfriando. A gente faz shamatha e o café vai esfriando na prática, durante a prática. Então, a gente pode fazer uma prática de shamatha com foco na mente, né? Só notando os pensamentos surgindo e desaparecendo. Num primeiro instante em que a gente nota um pensamento, essa consciência mental ela é perceptível também, com referência aos pensamentos. Ela só está percebendo os pensamentos. Ela ainda não está acrescentando nada sobre isso, né? Na sequência, ela vai lá e cola alguma coisa, né? Minimamente assim, ai, que horrível, ai, que delícia. No mínimo isso. E ai, que tanto faz, né? No mínimo a gente faz isso. A gente né, rotula de agradável, desagradável, tanto faz. Primeira coisa que acontece, né? Discrimina e tal. Mas, então, só para a gente entender que a consciência mental ela tem essas duas possibilidades sempre, né? De ser só perceptiva ou de ser conceitual. E tem um grau muito sutil que tem uma palavra que a gente traduz normalmente como atividade mental, mas que deveria ser mentação, porque existe essa palavra. É uma mentação, palavra estranha, mas existe, que é uma atividade mental sutil, né? A atividade mental sutil é assim, você está, por exemplo, olhando para o campo visual, né?
Aí, a gente não... Nem os bodhisattvas, nem os budas, eles misturam tudo. Tipo assim, eu não vou fazer nenhum tipo de discriminação, então eu não vou diferenciar cor de uma cor da outra ou uma forma da outra, né? Existe um grau de atividade mental que é não conceitual, que é sutil, que faz essa diferenciação, né? Recorta, assim, as aparências, né? Mas sem falar... por exemplo, eu tenho uma estatuazinha de metal de Guru Rinpoche que não dá para mostrar porque ela está colada na câmera aqui. Mas eu estou olhando para frente, aqui tem uma estatuazinha de Guru Rinpoche, né? Então, a consciência, a atividade mental sutil, ela recorta aquela forma do campo visual completo que eu tenho. Mas ela não fala, olha só a minha estátua de bronze de Guru Rinpoche. Isso já é uma atividade mais grosseira, né? O primeiro grau de atividade mental, assim, que é da consciência já da consciência mental, ela ainda não é conceitual, tem um grau sutil que ela só discrimina as coisas, sem conceituar. Né? A gente poderia treinar para reconhecer cada vez mais essa possibilidade, né? Anterior às emoções, aos pensamentos, que é isso que a Gessuma está falando aqui. Está mais ou menos dando para eu me comunicar? Mais ou menos explicando? Essa psicologia budista profunda, que Dalai Lama fala que a psicologia ocidental está no jardim da infância. Pensando na compreensão dos processos internos, né? Desculpa, viu, Andréa? Não sou eu que estou falando, é o Dalai Lama, você vai lá brigar com ele, tá? Estou ali, olha, eu falando psicologia, tá no jardim de infância, olha lá, Andréa psicóloga, mas não se ofenda, querida, é só uma forma de ver, tá? E é o Dalai Lama que está falando, tá? Desculpa aí. A Lúcia é psicóloga que concorda. É que, assim, é outra visão, na verdade, né? A psicologia budista, ela se preocupa menos com os conteúdos do que acontece na mente, mais com os processos, né? com a forma de funcionamento, inclusive compreendendo que a consciência mental ela é uma dos três níveis de consciência. Né? Tem três níveis mais sutis que a psicologia moderna ocidental desconhece simplesmente. Né? Então, também tem isso, né? É uma outra, é como se a psicologia budista olhasse para a consciência mental também de outras perspectivas fora dela, né? Então, obviamente, o resultado é diferente, né? É verdade. A Andrea falando, não tô à toa aqui te ouvindo. Querida. Queridona, é isso aí, tá certo. Que a Renata perguntou, isso é mentação? Tipo o quê? É recortar... Não, mentação é qualquer tipo de atividade mental, inclusive as grosseiras. Mas tem um grau de mentação sutil, que é só discriminar, assim, separar cores e formas, um som do outro. É separação do que está chegando nos nossos sentidos. É um tipo de uma separação mesmo, né? Por exemplo, eu estou ouvindo agora o meu vizinho maravilhoso como fala, lixando o chão dele. Tá uma delícia esses dias aqui, né? Então eu separo esse som do carro passando na rua. Mas eu não precisaria dizer, a mentação sutil seria assim, esse som e um outro som, né? Mas a mentação grosseira fala o som do vizinho pentelho fazendo coisa no chão dele e o carro passando na minha rua, que é super movimentado, blá, 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 né? Conceitua e conta história, né? Associa e tudo mais. Isso já é mentação, mas já é mais grosseiro. Certo? Então, a seguir. Eu vou trazendo as coisas que o Alon você fala, porque para mim são mais familiares, né? Então, ajuda também a entender mais profundamente o que a Gessuma está falando. Parece simples o que ela está falando, mas não é. A consciência está sempre por trás dos pensamentos e dos sentimentos. Isso não é uma coisa simples. Pode parecer simples, mas né, tem isso. Tem uma consciência anterior à conceitual que discrimina, que está por trás dos pensamentos e sentimentos. Né? E assim nós praticamos. Nós praticamos a habilidade de dar um passo para trás para ver os pensamentos, memórias, sentimentos, emoções só como pensamentos, memórias, sentimentos, meramente como estados. Eita, tem um erro aqui. Como estados de um coma mais aqui. Será que eu já. A gente vai fazendo revisão do livro na vida. Não sei se eu já mandei essa correção para você. Deixa eu ver. Acho que não. Vou mandar para ele.
Então, a gente vai vendo os pensamentos, todos os fenômenos mentais como fenômenos mentais, né? Ah, depois eu falo, Paulinha. As 6 consciências é um outro tema. Mas rapidinho. As 6 consciências, assim, a psicologia budista explica a consciência em 3 níveis. Então, tem a consciência mental, ou a consciência comum, vamos dizer assim, dessa mente comum. A consciência substrato, que é onde a consciência mental se dissolve quando a gente dorme, entra em coma, atinge shamatha e quando a gente morre. Consciência substrato, né? E a consciência primordial. Então, são tudo... A gente sempre brinca assim que a consciência mental, a consciência substrato e a consciência primordial são tudo água. Só que a consciência mental é pedra de gelo, a consciência substrato é raspadinha e a consciência primordial é água líquida, né? É tudo H2O, só que níveis diferentes de configurações, de condicionamentos, né? Mas são todas consciências, né? São todas... Não dá para dizer que é diferente, mas não é igual, né? Porque são níveis diferentes de configuração. Então, a consciência mental é essa nossa aqui, que a gente acha que a gente é mulher, que a gente acha que a gente é brasileira, que a gente acha que a gente tem uma história pessoal e que é muito diferente dos outros todos, enfim, né? Essa consciência é cheia de forma, assim, toda formatada. A consciência substrata é menos. Quando a gente dorme, muita gente tem experiência de sonhar, que é outra coisa. De sonhar que é o homem, de sonhar que é outra pessoa, de sonhar que está voando, que é um ar, que é, sei lá, tem pessoas que sonham. Tinha uma que sonhou uma vez que ela era um mimeógrafo, uma pessoa do SEB falou uma vez para mim. Outro dia eu sonhei que eu era um mimeógrafo. Nossa Senhora! A galera mais jovem não sabe nem o que é isso, né? Mas ela sonhou que era um mimeógrafo. Não sei como é que pode isso também. Mas é isso. Então é muito menos configurado. A gente pode muitas coisas diferentes, né? Essas são as 3 consciências. E a consciência mental é a que a gente leva para o psicólogo só, né? Ninguém vai lá falar da... a gente vai falar do sonho, quando, né? Dos jungianos, sei lá, outras linhas de psicologia, mas ainda assim é uma experiência da mente comum, né? Não é uma experiência da mente da consciência substrato. Ninguém vai lá falar sobre o estado mental do sono profundo sem sonho. A gente nem reconhece esse estado. E isso seria mais próximo da consciência substrato, né? Mas a gente... Só quem tem sonho lúcido, às vezes, reconhece esse estado. Mas é isso. Essa é uma diferença importante, né, da psicologia budista para a psicologia ocidental. Vamos lá. Então, é isso. A gente dá um passo para trás e reconhece os fenômenos mentais como fenômenos mentais, né? Eu e meu são apenas estados mentais. Olha só que interessante, né? É conceito. Por mais louco que isso pareça, né? E quando eu digo eu sou Jeane, eu estou me baseando numa série de conceitos, eu não estou me baseando na experiência mais livre, né? Mesmo que eu dissesse, não, na verdade eu sou um Buda, e eu estou aqui achando que eu sou Jeane, mas ainda assim isso seria conceitual, né? Eles vêm, permanecem por um tempo e vão. As várias formas que a gente se define, por exemplo, né? Não eu, que a gente, pensando em eu, com toda a vida que eu tenho, eu, um ser que nasceu em novembro de 65, tarará. Não isso. Mas cada vez que a gente designa eu, a gente está se referindo a coisas diferentes, repara isso. Por exemplo, cada momento que a gente fala assim, eu tô com frio, eu tô falando de um aspecto do meu eu, que é uma sensação que eu tô tendo. Quando eu falo, eu tô com dor de cabeça, eu tô me referindo a alguém que tem uma dor de cabeça, né? Mas cada hora a gente se define de um jeito. Como se nesse momento a gente falasse, eu sou aquela que tem dor de cabeça. Se a gente for muito maluca, a gente vai achar que essa dor de cabeça é insuportável, e eu tenho dor de cabeça sempre, e eu vou morrer com dor de cabeça, e a dor de cabeça, né, ocupa todo o nosso espaço interno, assim, né? E às vezes é isso, quando a gente está com um sofrimento muito intenso, a gente não enxerga nada, a gente é aquele sofrimento. Então a gente se define, os eus todos que surgem a cada momento são muito diferentes, né? A gente usa bases de designação diferentes. Oi! Oi? Tem um microfone aberto. Fabi, você quer falar alguma coisa? Acho que é a Fabi que está. Desculpa, Gê, é que a minha gatinha começou a miar, eu não vi que estava aberta, eu estava respondendo para ela, desculpa. Então, eu e o meu são apenas estados mentais, são conceitos, né? Eles vêm, permanecem por um tempo e vão.
isso é tudo que realmente está acontecendo. Mas por não termos espaço em nossa mente, nós não conseguimos ver. A gente está como se... Eu acho que quando a gente diz que a gente não tem espaço, é como se a gente estivesse muito colado numa coisa que a gente daí não consegue pegar e enxergar, né? Com distanciamento, assim, com perspectiva. A gente não consegue ver. A meditação nos permite ter espaço para ver que pensamentos e sentimentos não são algo sólido, opaco, são vazios em sua natureza, como uma bolha, né? São insubstanciais. Nós não podemos agarrar, né? Não tem como a gente fixar aquilo, né? É insubstancial, não tem como pegar na mão, né? Se nós olhamos para o pensamento em si, ele evapora. A hora que a gente quer olhar, cadê o bandido do pensamento que fica perturbando a gente? A hora que a gente quer olhar para ele, vaza. Em última análise, esta é a maneira mais hábil para lidarmos com as emoções, porque quando qualquer emoção vem à tona, nós podemos olhar para ela diretamente. E no momento em que a gente olha para ela, ela desaparece. Por quê? Porque para a emoção... Olha só que coisa interessante, né? É um truque que a gente pode aprender. É assim. A emoção, ela é um fenômeno subjetivo, né? É alguma coisa que surge disparada por alguma coisa externa, né? Ou por alguma coisa externa mesmo, ou por um pensamento. Então, vamos supor que a gente se lembra de alguma coisa triste, a tristeza surge outra vez, né? Mas para a emoção se durar, perpetuar, a gente precisa constantemente ficar olhando para o objeto que gerou essa emoção. Então, eu estou lá triste porque a situação na Índia está horrível. Então, estou pensando na situação da Índia e a tristeza está surgindo junto ali, né? Se eu tiro a atenção da situação da Índia e olho para a própria tristeza, na hora ela desaparece. Porque eu não estou mais jogando gasolina dela, eu não estou mais... O que compunha o gatilho da emoção não está mais presente. Então, o gatilho que a gente fala, né? Gatilho das emoções, a gente precisa de alguma coisa nossa, assim, na nossa base de dados interna, né? Então, por exemplo, com relação à Índia, né? Para mim, especialmente é triste, porque eu sei que na Índia tem, inclusive, o monastério do Jetsuma, está o monastério do Lama Zopa, está o monastério do Karmapa, tem muitos amigos lá, e tem muitas pessoas do Dharma que moram na Índia, numa tsunami de Covid, muita gente morrendo, para mim, tem uma, vamos dizer assim, tem uma história, né, minha, que pode ser que seja diferente de muitas outras de vocês, né? Claro que é triste para todo mundo, mas para uns tem uma conotação diferente, tem uma história diferente sobre essa história, né? Que é individual, assim. E o outro, mas o que dispara a emoção é ou uma notícia que a gente vê, por exemplo, né? Ou lembrar da situação, de como eles estão, né? É como se a emoção ela precisasse dessas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu tiro uma, a emoção fica mais ou menos. Então, se eu tiro a atenção do evento, a emoção perde a força até que ela desaparece. Então, esse é um truque. Quando a gente está com raiva de alguém, a gente não inverte a atenção para a raiva em si. Aí você vai observar algumas sensações físicas, mas a emoção mesmo, aquilo que te moveria, ela desmancha na tua cara. É muito louco de ver isso. Mas logo em seguida volta de novo a pessoa, a gente volta, né, a se envolver a olhar para fora, né, e não para a emoção em si. Mas é muito interessante, é uma prática muito interessante, especialmente se não for muito intenso, né? Se não tiver chance de fazer isso, antes de bater na pessoa. Mas é isso, né? Então, no exato instante em que o pensamento de raiva surge dentro de nós, se o reconhecermos, a raiva se transforma espontaneamente em uma forma sutil de energia, clara e aguda. O veneno da mente na sua raiz, os venenos da mente em suas raízes, são uma fonte de grande energia de sabedoria. O problema é que nós permitimos que se desenvolvam sem reconhecê-los. E surgem em formas muito distorcidas, com ganância, raiva, ciúme, etc. Contudo, se nós conseguimos pegá-los no exato momento em que emerge na consciência, tem vibração, tem uma clareza nesse sentido de vivacidade, né?
É uma forma extremamente clara de energia. Só que como a gente está... Como a gente está enxergando do ponto de vista de um ser que está envolvido naquela história, né? Essa emoção ela não surge como clareza, ela surge como raiva, ela surge como alguma coisa que a gente tem todo o direito de estar sentindo, né? A gente se atrapalha, tudo se enrosca, tudo na história. Mas a emoção em si, ela é uma energia para alguma coisa. A raiva é para tirar o obstáculo da frente. A tristeza é para pedir ajuda. É uma energia que está pedindo alguma coisa, para acontecer alguma coisa, né? Mas a gente não reconhece assim. A gente reconhece pela forma mais externa, mais grosseira, né? No nível mais profundo ainda, alguns venenos eles têm a raiz do próprio veneno é uma sabedoria búdica. Só que essa relação é muito conceitual para a gente, né? Acho que quando a gente estiver num grau mais avançado de prática, verdadeiramente, assim, a gente vai poder realmente perceber isso. Mas, por exemplo, a energia da raiva, quando ela vai lá para a raiz, ela é energia semelhante é a sabedoria do espelho. É uma das sabedorias dos Budas. O apego, quando a gente vai lá para a raiz, ela é a sabedoria discriminativa, a sabedoria do Buda Amitabha. Então, tem uma correspondência, assim, né? Não é nem uma correspondência, é o mesmo fenômeno visto de lugares diferentes. Então, nós, seres humanos atrapalhados, olhamos para um episódio de raiva e falamos raiva, né? Um Buda, olhando para a mesma situação, diria sabedoria do espelho. Então, não é uma coisa diferente. É o mesmo fenômeno visto de lugares diferentes. Né? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui no chat. A vergonha que senti agora veio um calor. Tadinha. Agora você vai sentir mais vergonha ainda, Fabi, porque eu estou abrindo aqui. Ó. A Fabi falou assim, a vergonha que senti agora veio um calor e uma energia que foi maravilhoso experienciar esse episódio. Quando a gata dela começou a miar no microfone aberto dela. Imagina, vergonha. Mas né, a gente... Vergonha dá um negócio assim, esconder, assim, meio que um medo, né? A vergonha tem um pouco de uma energia de medo, assim, de você querer sair, né? Se esconder, se retirar daquilo, né? Mas é maravilhoso, a gente pode simplesmente sentir, né? E descontaminando a emoção, assim, né? Deixando ela, descobrindo essa energia mais profunda das emoções, né? A gente não consegue fazer isso exatamente, né? Porque a gente... Bom, estou falando por mim, vai. Para mim é muito conceitual. Eu não consigo nem entender exatamente o que significa. Eu um pouco entendo a coisa da raiva, por exemplo, né? Mas é muito conceitual, assim. Eu sei que a raiva tem uma energia muito... A gente sabe, né? Se a gente observar, a gente percebe que a raiva tem uma energia muito intensa, né? Muito de acordar, assim, né? Tipo assim, a gente não consegue dormir com raiva nunca, né? Ele tá com raiva, vai acontecer qualquer coisa menos dormir, né? Então tem uma energia de ativa, assim, né? E que pode dar a gente pode ter uma experiência de clareza, de vivacidade muito intensa, né? Mas é meio conceitual ainda, sabe? Isso, né? A gente compreende, mas é um pouco conceitual, né? Como seria daí aproveitar essa energia para como uma forma de sabedoria? É outra história, né? É outra história. Então, a gente toma cuidado com essas correspondências, assim, porque um pouco elas são conceituais demais. Eu não sei bem se é elemento fogo, não sei bem fazer essas correlações, talvez sim. Nos ensinamentos mais elevados se diz que quanto maiores as nossas impurezas emocionais, maior a nossa sabedoria. Olha só que interessante. Entretanto, até que possamos pegar o pensamento em sua forma incipiente no momento em que ele nasce, a menos que possamos fazer isso e transformá-lo naquele instante, será melhor tentar lidar com as emoções negativas de outras maneiras. Então, essa é uma maneira muito, muito sofisticada de lidar com as aflições mentais, que é liberar no ninho, né? Nem nomear como emoção negativa, entre aspas. Né? Mas tem outro... Se a gente não consegue fazer isso, a gente, em vez de... Por exemplo, se surge uma raiva na gente, fala assim, olha, a sabedoria do espelho surgindo em mim. Né? Se a gente não é capaz de fazer isso, é melhor a gente cuidar de outras maneiras, né?
Então, porém, uma vez que possamos fazer isso, uma vez que tenhamos essa consciência poderosa, que vê as coisas de forma clara a cada momento, não há nada a temer, porque cada pensamento que aparece é transformado em energia de sabedoria. Pensa. É assim que acontece com os bodhisattvas, né? Os grandes bodhisattvas. Mas enquanto isso não acontece com a gente, não tem problema, porque tem muitas outras coisas que a gente pode fazer com as emoções. Vocês não pensam que, putz, então ferrou. Então, até eu virar um bodhisattva, eu vou ter que ficar aí. Óbvio que não, né? Tem muitos. Então, só rapidinho para a gente pensar nisso. Uma forma de lidar com as emoções é liberar imediatamente, que é a forma mais sofisticada. Reconhecer a emoção que a gente chamaria de emoção negativa pelo que ela é, né? Por uma energia pura que pode ser dirigida com sabedoria. Essa é a forma mais sofisticada, liberação, né? Outra forma é antídoto, que é trocar a visão. Então, por exemplo, na hora que eu estou com raiva de alguém, eu procurar trazer para mim a visão da compaixão. Eu falo, não, mas espera aí, esse ser, ele está atrapalhado, ele está com problema, né? Não vou bater. Por que eu vou bater? A pessoa já está apanhando ali, ela mesma já está apanhando da raiva, por que eu vou bater, né? Trazer uma visão oposta, assim, né? Ou de amor, ou de compaixão, ou qualquer tipo de sabedoria. Isso são antídotos, né? E a outra disciplina é assim, não vou bater, ponto. Aconteça o que acontecer, eu tô puta, eu queria matar, mas eu não vou matar. Porque eu sei que vai ser mais sofrimento. Então, disciplina é um grau mais ou menos. Mas ainda é um primeiro jeito, né? Mas ainda assim é muito, muito bom, pessoal. Muito melhor do que sair por aí juntando karma, né? Mas vocês entendem, são 3, né? E mais ou menos correspondem aos veículos budistas, se a gente for pensar. Esse grau de disciplina, ele corresponde aos ensinamentos do Hinayana, né? Dos votos, aqueles... Eu faço voto de não bater ninguém, eu faço voto de não matar ninguém, eu faço voto de não sei o quê, né? Uma coisa que restritiva, vamos dizer assim, dos comportamentos que seriam habituais, né? Da nossa mente atrapalhada. Então, é um nível de prática muito maravilhoso e que a gente mesmo precisa... Quando eu digo que assim, isso aqui diz respeito aos ensinamentos do Hinayana, eu não quero dizer que não é para nós que estamos praticando Mahayana, querendo praticar Mahayana. Não estou dizendo isso. Algumas vezes a gente vai precisar muito se lembrar dos votos de não matar alguém, né? De não bater alguém, de não mentir, de não... Muitas vezes a gente vai precisar se lembrar disso e usar esse recurso, né? Outras vezes não, outras vezes mais ligado ao Mahayana, a gente vai trocar, a gente vai transformar, usar antídoto, né? E mais ligado ao Dzogchen, Vajrayana e tudo mais, tem essa visão que já libera, que transforma, né, que já vê a emoção de um outro lugar, de uma outra perspectiva como sabedoria. Então, a gente vai ter as 3 possibilidades, né? Assim, em alguns momentos a gente vai falar, nossa, olha como a Fabi falou agora, nossa, olha a vergonha, ela não ficou desesperada e saiu do Zoom, né? Ela observou, que interessante, né? Isso é uma coisa bacana, isso é mais vajrayana, né? Observar a emoção pelo que ela é, assim, né? Pela energia que ela traz, como ela se manifesta no corpo, em vez de responder, né? De agir com base naquela emoção, né? Diferente, muito diferente. Outras vezes a gente vai precisar fazer esforço, usar um remédio mesmo, para aquilo, né, virar um pouco. E outras vezes a gente só vai poder sair correndo, no sentido contrário do Dalai Lama, né? Se você achar que você vai bater em alguém, sai correndo, no sentido oposto, né? Pelo menos faz isso, para não bater em ninguém. Então a gente vai ter os três coisas acontecendo na nossa vida, né? A Ana vai precisar sair, tá bom, querida. Então vamos seguir mais um pouquinho. Nos textos tibetanos se diz, olhe onde está a mente. Está no estômago? Está no pé? Está no coração? Está no ombro? Nesses textos nunca se pergunta, está na cabeça? Não é interessante? Talvez nunca tenha ocorrido a eles que fosse possível a mente estar na cabeça. Certa vez eu lembro que o meu lama, Khamtrul Rinpoche, disse que era muito curioso o fato de os ocidentais pensarem que a mente está na cabeça. Disse que o cérebro está na cabeça, mas o cérebro não é a mente. Isso é muito
para nós é muito óbvio achar que a mente está aqui. Agora, se vocês observarem, muitas vezes eu vi isso, os mestres dando ensinamento, assim, falam assim, a minha mente, e aponta para o coração, não aponta para a cabeça. Nós temos que cuidar da nossa mente, eles falam. É muito mais instintivo para eles achar que a mente está no coração do que na cabeça. Isso tem uma correspondência da energia sutil, né? Quando Aí, você podia fazer hoje uma verdura para moço? Pronto, eles podem juntar com o grupo da Fabi, grupo da vergonha. Quando tem uma correspondência mais do nosso corpo sutil, muito maior da consciência com o coração do que com a cabeça. É só... Tem um sentido, né, se a gente for pensar, porque quase todos os órgãos dos sentidos, né, com exceção do tato, que está distribuído pelo corpo todo, estão aqui nessa região, né? Então, tem uma explicação. A gente tem a sensação de que o mundo chega para nós na cabeça, assim, né? Mas essa sensação não tem fundamento, né? E eles acharam muito gozado, não sei se a gente uma fala aqui, mas eles acharam muito gozado quando eles começaram a participar, esses lamas, né, gueixes, tudo, tibetanos, né, começaram a participar de experimentos científicos. Eles acharam super engraçado botar eletrodo na cabeça. Mas por que vocês querem medir a mente colocando coisa na cabeça? Por que não coloca no coração? Porque, na verdade, os cientistas não querem estudar a mente, eles estão querendo estudar o cérebro, né? Que está na cabeça, mas para os tibetanos a mente é outra coisa, não tem a ver com isso, né? É muito interessante isso. Tanto que a palavra mente e coração é a mesma, né? Talvez nunca tenha ocorrido a eles que fosse possível a mente estar na cabeça. Certa vez, meu lama, Campo Rinpoche, disse que era muito curioso o fato dos ocidentais pensarem que a mente está na cabeça. Diz que o cérebro está na cabeça, mas o cérebro não é a mente. Não muito tempo atrás, eu estava lendo um livro escrito por um famoso neurocirurgião que disse: já sabemos muito sobre o cérebro, mas ainda não encontramos a mente. Nós falamos, olha, você dá um beijo nesse cara, se ele conhece esse sujeito, porque é o que ele mais briga, né? O cérebro é o computador, mas não é a energia que faz o computador funcionar. Quando os ocidentais dão muito valor à cabeça, meditam, acontece frequentemente de a meditação ficar localizada na cabeça. Às vezes as pessoas têm dores de cabeça por causa disso, porque elas fazem esforço, elas ficam fazendo uma força para meditar. Dor de cabeça. Especialmente se a pessoa faz... Eu tive uma aluna tão fofura, a Cris, que ela falou para mim assim, ainda ela não era nem aluna, foi um encontro lá na Tibet House. Nem lembro qual. Bom, lá, algum encontro presencial, não tem, porque tinha encontro presencial. Ela estava lá e ela terminou eu estava traduzindo, assim, não lembro quem, acho que era o Gespend. Eu estava traduzindo, ela terminou a prática, o encontro, ela falou assim, eu queria falar contigo, você pode conversar comigo um pouquinho? Ela falou assim, eu pratico meditação há muito tempo, mas eu sinto muita dor de cabeça. Eu falei, mesmo, mas que prática que você faz? Eu faço práticas sentindo a passagem do ar pelo nariz. Se nessa prática a gente não recebe a instrução de relaxar os olhos, é batata que a gente vai sentir dor de cabeça. Porque a gente tem uma tendência natural de quando vai prestar atenção aqui, a gente... parece idiotice que eu vou falar, mas a gente quer olhar para... A gente quer olhar para onde a gente está querendo prestar atenção, né? Então, é natural a gente fazer um esforço com esses músculos dos olhos aqui. Isso dá uma dor de cabeça desgraçada. Aconteceu isso comigo, quando eu comecei a fazer aula de yoga, e tinha uma professora de yoga que, no fim, mandava fazer essa prática, eu saía da aula com dor de cabeça, sempre. Aí, depois que eu fui me ligar, o aula assim, me salvou, falou, bom, então agora vocês relaxem os olhos, especialmente, deixa os olhos abertos, porque quando os olhos estão abertos, você nota melhor se você está vesgando o olho para olhar para o nariz, né, fazendo um esforço. Ela falou que aquilo lá salvou a vida dela, porque ela tinha criado aquele... Ela queria meditar, mas ela sentia dor de cabeça. É uma coisa tão simples, né? Mas um pouco tem a ver com também essa coisa de a gente querer fazer alguma coisa com a cabeça quando a gente está meditando, né? Sem relaxar, sem deixar a energia descer pelo corpo. Quando os ocidentais dão muito valor à cabeça, meditam, acontece frequentemente de a meditação ficar localizada na cabeça. Às vezes as pessoas têm dor de cabeça. Se alguém me dissesse, eu sei que esta manhã você entrou e roubou minha carteira, você é uma ladra, eu diria, quem? Eu? E apontaria para o meu peito. Não é verdade? Ele não faz assim, quem eu? Ele não faz assim, né? Por quê?
Porque os nossos sentidos estão em nossas cabeças, nossos ouvidos, olhos, ouvidos, nariz, boca. Então, por que não botamos para a cabeça quando dizemos eu? Verdade, né? Quando a gente fala sobre mente, a gente fala, o ocidental aponta para a cabeça, a minha mente está confusa. Mas quando a gente fala eu, a gente aponta para o coração, não é engraçado isso? É muito louco. Quando começamos a meditar, existe o meditador, que é o sujeito, e existe o objeto de meditação. Alguém os descreveu como duas montanhas frente a frente. E é por isso que a meditação continua a ser uma questão de intelecto. Ainda faz parte dos nossos pensamentos. Mas, quando começa a se aprofundar, sujeito e objeto começam a se fundir. Eu não estou mais meditando, eu sou a meditação. E o foco vem para dentro do coração. Quando a meditação está no coração, não existe dualidade entre sujeito e objeto. Eles se fundem. Nós nos tornamos a meditação. A meditação leva a nossa prática da cabeça para o coração. Embora no início isso geralmente não aconteça, é importante tentarmos de alguma forma trazer a meditação para baixo, para o centro do coração. É por isso que muitas meditações tântricas, né, do Vajrayana, estão centradas no chakra do coração. Especialmente os ocidentais e asiáticos educados de maneira ocidental, já estamos por demais em nossa cabeça. Quando meditamos, podemos fazer disso mais um exercício intelectual, o que realmente não nos transformará. Muitas vezes os nossos pensamentos se acalmam durante o período de retiro. Nos tornamos pacíficos e centrados, mas quando saímos para o mundo, tudo desanda de novo. Isso porque não nos tornamos um com a meditação. A meditação é uma outra ação, né? Transformação interna só pode acontecer quando o campo de ação é deslocado para o chakra do coração. Caso contrário, sempre existe uma separação. Quero enfatizar isso porque é um ponto importante. Algumas pessoas meditam por anos e anos, mas ainda estão na cabeça. Pouca coisa mudou e elas se sentem desencorajadas. O Alan Wallace, ele salva a gente disso quando a gente já começa a prática relaxando. A gente traz atenção para o corpo, deixa o corpo relaxar, ele fala, deixa a atenção, ele chega a falar até isso, deixa a atenção descer pelo espaço do corpo até o contato com o chão, a partir daí, deixa a atenção se espalhar pelo corpo, e daí a gente vai dirigindo, né? Então, é uma forma de tirar a gente dessa sensação de estar... Quando ele também recomenda que a gente faça prática com os olhos abertos, porque quando a gente fecha os olhos, ele fala assim, vou meditar. Aí fecha os olhos, é como se a gente quisesse olhar para dentro, daí, é como se tivesse esse implícito ali. Quando a gente abre os olhos, faz prática com os olhos abertos, a gente reforça menos essa sensação de estar fazendo alguma coisa dentro da nossa cabeça. Segundo ele, né? Essa é a recomendação que ele faz. A perfeição da sabedoria tem a ver com a qualidade de vacuidade. Os budistas falam muito sobre vacuidade. Não sou filósofo, por isso não farei um discurso sobre Madhyamika, que é a escola que estuda, a escola filosófica budista que estuda de forma mais sofisticada e elevada, né? A visão da vacuidade. Porém, quando os budistas dizem que tudo é vazio, estão falando basicamente de duas coisas. Uma é que nada existe por si mesmo. Nada existe em si e por si só. Tem uma coisa que ajuda a gente, quando a gente começa a ouvir esse termo vacuidade, vazio, é a gente completar um pouquinho, ou trocar esse termo vazio. Toda vez que a gente fala assim, essa caneta é vazia, a gente poderia pensar, em vez de escrever vazia ou pensar vazia, a gente poderia pensar assim, essa caneta é destituída de existência inerente. Se a gente fizer essa troca, ela é vazia de quê? É vazia de alguma coisa. Pensa no vazio ao contrário de cheio. Ela é vazia, mas é vazia de quê? Ela é vazia de existência inerente, quer dizer, ela não existe por si só. Ela só é caneta porque a gente escreve com ela, porque a gente é ser humano e chama de caneta, né? Muitas vezes eu uso caneta para prender meu cabelo, então ela deixa de ser uma caneta, ela passa a ser um treco de prender cabelo, né? Então, a caneta, ela surge na dependência de quem está designando como caneta, de quem está tendo a experiência de caneta. Se ninguém olhar para ela, ela não é nem caneta. Ela nem existe, né? As coisas todas são assim. Só surgem em coemergência, como diz o Lama Santam.
né? Um termo bacanérrimo do Lama Santen para explicar isso também. Então, vacuidade é isso. Não é uma coisa super complicada. É essencialmente isso. As coisas não existem por si sós, elas são resultado de muitas causas e condições. Pensa o que foi preciso de gente e de coisas para essa caneta existir nesse instante aqui na minha mão, né? Então, isso quer dizer que tudo que surge na dependência de muitas causas e condições não existe por si só. Dependeu de muitas causas e condições para existir. Esse é o significado de vazio. Não é uma coisa... A gente acha que complica um pouco demais, sabe, essa visão de vacuidade. Né? A gente acha que esse termo é só os inteligentes, os budistas que entendem. Mas é simples, é isso mesmo, né? As coisas dependem de causas e condições para existir. Portanto, isso aqui não surgiu independente de tudo, né? É isso que significa a caneta ser vazia. Não é simples. É a mesma coisa de originação dependente. Quer dizer, originação dependente é isso. As coisas surgem em função de muitas causas e condições. É isso. Simplesmente, né? Não é difícil. E assim a gente vai... Claro que a gente pode complicar e aprofundar tudo, né? Mas, para a gente começar, isso já é um bom lugar de partida, né? Mas a gente complica pra caramba. Bom, tudo... Então, quando os budistas dizem que tudo é vazio... Nossa, a gente vai ter que parar. Deixa eu dar uma olhada nisso. Não vai dar para terminar. Eu acho que a gente vai parar agora, sabe, pessoal? Porque a gente vai começar a falar de um negócio que pode, né? Que a gente pode... Não vamos terminar hoje mesmo. Vamos terminar, talvez, semana que vem. Mas fiquem só com essa ideia, assim, né? Da vacuidade. Então, a gente pode dizer que as coisas surgem de três maneiras. Elas passam a existir de três maneiras. Ou uma coisa que deu origem a outra, quer dizer, se transformou em outra. Então, por exemplo, uma rosa, exemplo típico, né? A rosa que surgiu a partir da transformação de uma semente, né? Uma coisa se transforma em outra. Então, tem uma causa substancial que se transforma em uma outra coisa. Então, é lógico que a rosa ela não existe independentemente da semente. E da água, e da terra, e do sol, e da pessoa que plantou, e do pai e da mãe das pessoas que plantaram. Quer dizer, né? Regredindo até o Adão e a Eva, ou sei lá o que é o Big Bang, sei lá mais o que, né? Então, tudo, imagina, é uma rede infinita de causas e de condições, né? Para alguma coisa existir. Então, uma coisa é essa, uma coisa se transforma em outra. Outra forma de dependência das causas e condições, né? Outra forma de originação dependente é a parte com respeito ao todo, né? E também a gente pode ir aprofundando, então, esse corpo ele não existe independente do braço, e do outro braço, e da perna, e da outra perna, e das células, e da mitocôndria, né? A gente pode ir aprofundando, quebrando todo em partes, né? Até que a parte última ali, a gente pode achar que aquilo sim existe. Mas aí vem a Madhyama que o pessoal vai falar que não existe porque depende do método de você. E aí vem a física quântica também para conversar, né? É muito bonito de ver isso. E a outra forma de existência dependente é a designação, né? Então a gente chama isso de caneta, a gente designa esse objeto como sendo caneta. Então, o Alan Wallace conta sempre uma história assim, por exemplo. Uma vez ele viu uma reportagem de uma mulher tinha incendiado uma casa, que a mulher tinha pegado fogo, completamente incendiada. E só tinha cinza e só tinha cinza no chão. Não tinha mais nada. A casa tinha caído, né, sido completamente queimada. Mas a mulher que era dona da casa falou assim: nossa, olha, a minha casa está toda queimada. Ela ainda via uma casa que era dela queimada, né? Então, que horas que aquilo deixa de ser a casa dela? E passa a ser um monte de cinzas só, né? Ou quando uma rosa tá nascendo, que horas que a gente diz que a rosa nasceu, né? Que horas que a gente diz que surgiu a rosa? Aí o Lama fala, quando você diz que sim, né? Que horas que aconteceu de a rosa nascer? Quando você falou, olha uma rosa, você designou. Né? Nessa hora, a rosa nasceu. Então, há muitas formas assim, de a gente pensar. Mas não é nada muito, sabe? Que não seja possível de a gente compreender por meio do raciocínio nosso comum, sabe? Essa história de vacuidade. Não é uma coisa muito complicada. Mas a semana que vem a gente vê a explicação da Jetsuma.
Beleza, amores? Então, um minutinho só para a gente encerrar nossa prática, a gente podia fechar um pouco os olhos e dedicar os méritos da nossa prática. A gente dedica para todos os seres, todos, sem exceção. Mas a gente também pode dedicar os méritos da nossa prática para todos que estão sofrendo nesse momento. Elas possam encontrar algum alívio no sofrimento. E, afinal, que elas possam atingir a iluminação. A gente pode dedicar também para alguém que a gente queira nesse momento. Alguém próximo de nós, que a gente sabe que está sofrendo nesse momento. Como se essa energia de prática nossa pudesse, de alguma forma, ajudá-los. E que essa energia continue nos sustentando. A nossa prática seja cada vez mais consistente, cada vez mais profunda. Então tá, meus amores. A Ana já respondeu a Andréia, né? O mundo poderia ser diferente. Este livro que tivesse dado. Mas não vai ser semana que vem. Semana que vem a gente vai terminar o da Jetsuma, né? Mas esse livro é bonito, é sobre o mesmo assunto. A gente escolheu ele porque é isso, a gente terminou de estudar, né? Terminando de estudar as paramitras no livro da Jetsuma, e esse livro é só sobre isso. E é muito lindo. Norman Fischer é um professor zen, né, parceiro da Joana Halifax. Alguém lembrou aqui do encontro da Joana Halifax com o Franco Sazesky, né? O Norman Fischer é parça da Joana Halifax. Vai ser bem delícia estudar isso. Amores, se cuidem. Muito obrigada. E um monte de beijo para vocês. Obrigada por virem aqui. Obrigada, Gê, querida. Grata, queridas e queridos. Claudinha, Marise, beijo. Obrigada, beijo. Bom dia, tchau, gente. Bom dia para vocês. Bom dia, obrigada. Gente. Gê, muito bom estar com você. Muito bom, muito bom. Nossa, muito bom, muito bom. Queria estar mais vezes. Vem toda semana a gente tá. Estou vindo, agora estou vindo. Começando. Beijo, querida. Beijo, querida. Lilinha, tchau.